Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, acompanhando os balanços feitos sobre um ano do governo Lula, seja por pessoas, por canais de televisão progressistas, a maioria, depois de apresentar os pontos positivos, que foram muitos, né? Muitos mesmo, e os desafios para 2024, eles concluíam desejando que superasse esse período de agressividade e violência que caracterizou o governo Bolsonaro, porque sempre fomos um país pacífico, de paz e de união. Como assim? Pelo contrário, o Brasil sempre foi um país com uma classe dominante extremamente violenta contra a classe trabalhadora, desde a chegada dos portugueses por aqui. O Brasil se insere no mapa mundial a partir da invasão portuguesa, que se apropria de forma violenta das terras indígenas, matando fisicamente e culturalmente dezenas de tribos. A classe dominante coloniza o Brasil e passa a produzir riquezas para o mercado mundial com base no trabalho escravo de trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes arrancados de suas terras na África de maneira violenta. Também sabemos o horror dos navios negreiros e dos 350 anos de escravidão no Brasil. Além da escravidão estrutural, apagar a memória da construção de toda a nossa riqueza material, artística e cultural pelos escravizados, seja na economia açucareira, mineratória e cafeeira. E, conquistada a libertação, os escravos foram julgados à própria sorte, sem terra, sem acesso à saúde, à educação, etc, etc. Então, é violência. Não tem nada de país pacífico. A República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e encerrou o período imperial iniciado em 1822 com a independência. No transcorrer da história brasileira, entretanto, nem sempre a democracia prevaleceu, pelo contrário. Passamos por ditaduras, eleições suspensas ou indiretas e cassações políticas. A nossa historiografia registra como golpes, né, a chamada A Noite da Agonia, em 1823, 12 de dezembro, Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e praticamente vai entregar uma Constituição para o povo brasileiro. Golpe da maioridade, em 1840. Dom Pedro I vira imperador aos 15 anos de idade, um verdadeiro golpe, né? Proclamação da República, em 1889. Foi um golpe militar que constinha a monarquia. Golpe de 3 de novembro de 1891. Deodoro da Fonseca, que foi fundamental na derrubada da monarquia, eleito presidente, resolveu as lutas políticas, dissolvendo o Congresso e instalando estado de sítio. Em tudo isso, são processos violentos, em todos esses aí, se formos analisar, as maiores vítimas são os trabalhadores. A chamada Revolução de 30, né, que de revolução não teve nada, foi um golpe de caráter civil-militar, encabeçado por lideranças do estado da Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que juntas lutaram contra o restante do país. Assumiu o poder Getúlio Vargas. Em 1935, ocorreu o que se chamou Intentona Comunista, liderada por jovens oficiais do Exército pertencentes à Aliança Libertadora Nacional, comandada por Luiz Carlos Prestes. A Intentona foi vencida pelo governo. Em 1937, o capitão Olímpio Mourão Filho forjou um plano chamado COIN, que diz que previa uma revolução comunista no Brasil, o que justificou o golpe de Estado de Getúlio Vargas. Em 10 de novembro, por meio de um pronunciamento público, Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional, cancelou as eleições que seriam realizadas em janeiro de 38. E por meio desse golpe, a ditadura varguista durou até 1945, de 37 a 45. Mas, novamente, vai ser um golpe militar no Brasil em 1964, quando os militares depuseram o presidente eleito João Goulart novamente com pretexto de comunismo, né? O comunismo é sempre um pretexto para golpes. A ditadura militar civil no Brasil durou 21 anos e terminou em 1985.
balanço geral dessa ditadura. 434 mortos, mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia, 20 mil torturados, quase 5 mil pessoas com direitos políticos cassados, centenas de exilados, aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares, redução dos direitos trabalhistas, aumento da desigualdade social. Esse é o período de 21 anos, né, que durou esse golpe militar. Imagina as pessoas que chegaram aí para a rua vestidas de verde e amarelo pedindo isso aí, né? O que eles estavam pedindo é esse tipo de ditadura. Em 2016, outro golpe, o golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Assim como em 1937 inventaram o tal de Plano COI, em 2016 inventaram as tais de pedaladas fiscais. E o Congresso Nacional caçou, né, golpeou a Dilma, e esse golpe foi articulado pelo seu vice Michel Temer, que assumiu o governo. Então, esse é um país de paz, de união, de pacifismo? Bom, mas sigamos. O processo de desenvolvimento do capitalismo a nível mundial desde a década de 70 se caracterizou por profundas crises das políticas do chamado neoliberalismo. As políticas do neoliberalismo se baseiam em alguns princípios. Disciplina fiscal. Nós estamos vendo aí, né, o tempo todo falando. Não, tem que ter déficit zero, precisa de disciplina fiscal. Privatização de empresas estatais, né, entregar tudo quanto é empresa, né, para o setor privado. Reduzir os gastos públicos, ou seja, reduzir os gastos com a classe trabalhadora. Fazer uma reforma tributária, mas muitas vezes elas favorecem os ricos. Juros do mercado, como eu mostrei no programa passado, né? Os juros do mercado do Brasil são os maiores do mundo, né? Abertura comercial, né? Então, facilitar para produtos estrangeiros entrarem no Brasil, muitas vezes pagando zero de taxa, né? Bom, e reforma trabalhista, né? Para retirar direitos dos trabalhadores, né? Essa forma de administrar do neoliberalismo hoje está numa profunda crise. O economista Alfredo Saad, em seu recente livro A Era das Crises, aponta que nós temos atualmente 3 crises sobrepostas. Uma crise na economia global, porque praticamente a economia, se pegarmos cada país, vamos ver que a economia não cresce. Você tem colapsos periódicos, né? De repente ela entra em crise profunda, e com quebras generalizadas, e uma profunda volatilidade, né, do setor de finanças, né, como nós vimos a grande crise de 2008, né, como que teve que se salvar o sistema financeiro, né, como sempre, nossos recursos da classe trabalhadora que foi salvar o sistema financeiro, né. E uma crise, né, que se caracteriza pelo declínio da democracia, com o crescimento do autoritarismo e de várias novas formas de fascismo, uma crise da saúde humana, que foi evidenciada pela pandemia de Covid. E eu acrescentaria uma quarta crise, a profunda crise climática, né? Bom, essas crises aqui combinadas, quais são as principais vítimas dela? A classe trabalhadora mundial e em cada país. Disciplina fiscal, como mostrei no boletim, significa cortar gastos para atender as necessidades de saúde, educação, saneamento e moradia da classe trabalhadora para manter o pagamento da chamada dívida pública. Privatizar significa demitir milhares de trabalhadores, piora no serviço, vídeo equatorial em Goiás, em São Paulo, né, só para dar um exemplo, e aumento de preços. Reduzir gastos públicos, isto é, reduzir gastos com a classe trabalhadora. Juros de mercado, ou seja, juros para favorecer os bancos, como eu já mostrei, né? Reforma trabalhista, retira direitos históricos da classe trabalhadora. Crise na democracia, avanço do autoritarismo e do fascismo. Como mostrei, as classes dominantes do Brasil são autoritárias e violentas desde que os portugueses aportaram aqui. O Brasil nunca foi um país pacífico. Só que a violência aqui é vista como normal. A violência de ser um dos países mais desiguais do mundo é vista como normal. A violência de morrer de fome, de tiro, normal.
Aliás, a maioria é mesmo preta e pobre. A violência de 17 mil morrerem nas cadeias, normal, a maioria preta e pobre. A violência de morrer 700 mil na Covid, normal, a maioria é preta e pobre. Este quadro é mantido através de um profundo autoritarismo que permeia todas as nossas instituições, né? E hoje o autoritarismo avança no mundo, expressando novas formas de fascismo, que se baseiam em líderes que aprofundam as reformas liberais que apontamos e agem em total desrespeito às leis, às instituições, às normas, o respeito de uns para com os outros. Administrar para essa gente é entregar o país ao sistema financeiro mundial, é incentivar a violência armada, é avançar sobre terras indígenas, é destruir as florestas para o lucro de alguns, é não investir em educação e cultura para tornar o povo mais fácil de ser controlado, é inventar inimigos, é espalhar mentiras sobre pessoas e instituições para brilhar nas redes sociais. Isso vale para o Jair Bolsonaro no Brasil e o bolsonarismo, vale para o Trump nos Estados Unidos, vale para o Viktor Orbán na Hungria, vale para o Milei na Argentina, etc. Em todos esses países, temos 2 países pelo menos. O das classes dominantes, que é o país dos privilégios, do luxo, da ostentação, da corrupção, do espetáculo midiático, e o país da classe trabalhadora, do trabalho precarizado, de baixo salário, do desemprego, da violência cotidiana no local de moradia, de transporte, da violência policial, das dificuldades de acesso à saúde, moradia e educação. E aí, em qual país você mora? Com qual país você convive? Por fim, não nos esqueçamos, iniciar o processo de mudança dessa situação depende do nosso voto. Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto. Está notando a diferença entre ter votado no Bolsonaro e ter votado no Lula? Já começou a notar a diferença em relação a tudo que já foi feito para melhorar a vida da classe trabalhadora? Então não se esqueça, as eleições para prefeito e vereador estão chegando. Olho vivo, não se deixe enganar, viu? Música. Tem um rapper mineiro da cidade de Ouro Preto, chamado Djonga. Ele fez uma música para falar do fascismo, chamado Ladrão. Vamos ouvir? Eu vou roubar o patrimônio do seu pai, tá afogando o chevette, distribuir na favela. Não vou mais empurrar sujeira pra debaixo do tapete, nem pra debaixo da minha goela. Eu sou ladrão, os caras fazem rap pra boy, eu tomo dos boy no ingresso que era do meu povo. Todo ouro e toda prata, passa prata, uma responsável dos mais novos. Fé, correr nessa maratona e conforme for, usa a mão santa Maradona. Sou lampião desse cangaço, seja minha Maria bonita, bela dona. Evitando me envolver com fãs, de onde se tira o pão, não se come a carne. Fala em carne, eu faço a preta ser a mais cara do mercado. Vou resolver no cerne, me diz a fórmula pro tal sucesso. Já que talento não garante, viu? Ao menos seja verdadeiro, mais perto que você chega lá do morro, é no palco favela do Rock in Rio. Já que o diabo veste Prada, eu vou trampar pra vestir Deus de Dolce & Gabbana. Eu só não quero ser menor que eles, não é pela grana que eu tô me gabando, yeah. Hey, tiro onda porque muda o paradigma, mas meu melhor verso só serve se mudar vidas, pois construir um castelo vindo dos destroços. Resumindo, eu tiro onda porque eu posso. Pronto pra roubar o patrimônio do cuzão, que só se multiplica, ele não sabe dividir. Se me vê no rolê, vem com crítica vazia, mas não, ao invés de crescer, tenta me diminuir. Um salve pros fiel que acreditou, eu sou ladrão, e pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou, só guerreiro de fé, vida louca. Um salve pros fiel que acreditou, eu sou ladrão, e pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou, só guerreiro de fé, vida louca. No meio dos playboy, destaque na cena, nem à toa que até hoje os cara é meu fã. E as mina clara privilegiada, pra roubar o lugar da minha quer tirar o sutiã. Eu só queria uma bicicleta, mano, hoje posso comprar visto o carro do ano. Tem voadora na cultura branca, corda no pescoço, eles passam, eu rasgo o pano. Não sou querido entre a nata de apropriadores culturais, olha que onda. É, que pra cada discurso que eles fazem, é uma vida salva pelo Djonga. Se eu me tornei herói, imagine o que foi pra mim, frustração. Máquina de fazer rap bom. Aquelas rimas que você queria ter escrito, mas na real sou valente pra caralho e digo coisas que você nunca teria coragem de ter dito. Eu
Tô atento é que o rap é igual crime, sempre que um vai outro vem. Eu tô atento é que o rap é igual crime, nunca se esqueça que o vento que venta aqui também venta lá, também venta lá. Eles chamaram pra guerra, mas não tinha pra trocar. Fala aí, você piscou, já tô no terceiro. Tem gente que nem entendeu o primeiro inteiro. Arte é pra incomodar, causar indigestão. Antes de tu engolir, te trago um prato cheio. Cagando potes pra classe média culpada que agora quer colar com nós. Tem que ter muito sangue frio, eu não tenho, pra apertar a mão do seu próprio algoz. Mano, cê aguenta a pressão, cê aguenta a perseguição, cê aguenta o risco real de diante do conflito tomar posição, nadando no mar de ameaças. Quem diz que vai te defender se mostra indefeso. Fala aí se eu não sou cara forte, ultrapassei essas barreiras ileso. Porra, vai pensar nos fiel da sua área falando espanhol. Não, só com a peita da Espanha, as irmãs de cabelo sarará crioulo. Sem ser considerado estranha, por muito mais que comprar os carros, comprar pessoas, luxúria e maconha. Quando seu filho te olhar no olho, o que ele vai sentir? Orgulho ou vergonha? Um salve pros fiel que acreditou, eu sou ladrão, e pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou, só guerreiro de fé, vida louca. Um salve pros fiel que acreditou, eu sou ladrão, e pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou, só guerreiro de fé, vida louca. Só bandido de atitude, só guerreiro jovem hoje. Não vai fazer disparos e nem fazer bem. Só quer o conteúdo, irmão, que tá vivendo.